Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Está no ar o programa Nossa Terra. Esse programa que tem a responsabilidade de levar para você, para a sua família, em qualquer lugar que você esteja com o seu celular, com o seu computador, a mensagem que Deus quer que você venha estudar, entender e praticar, que é a Torá. Shalom, Ruth. Shalom. Ruth, esse programa a gente tem observado que durante o tempo que nós estamos com mais de 3 meses no ar pelo YouTube e Facebook, a gente tem observado que nós temos falado muito a respeito de profecia, profeta, né? Você vê que os profetas que se levantaram nos tempos bíblicos, né? Que a Bíblia mesmo é o Velho Testamento, né? Aí que é chamado de Tanar no hebraico. Então, os profetas dessa época, eles têm uma responsabilidade muito grande daquilo que eles dizem, né? Eles mediam as palavras na hora de falar, não é isso, Ruth? E nós descobrimos também, até você que me falou, uma mensagem que o Rabino mandou para você, um estudo, né? A respeito da presença de Deus. Quando a presença de Deus vem sobre a vida de um grupo, de umas pessoas, de uma congregação, os que são circuncidados não caem pela presença de Deus. Mas os que não são circuncidados, eles caem, rolam pelo chão, faz barulho, aquele negócio todo. Os circuncidados, que têm o selo da promessa de Deus, eles não caem de jeito nenhum. Aí eu fui observar, Ruth, que quando uma vez eu estava pregando lá no quartel da Polícia Militar e estava pregando para os presos ali na cadeia. E eu caí com aquela unção, mas eu não era circuncidado, não tinha a marca da aliança. Então, a partir dali eu orava e as pessoas caíam. Quer dizer, a unção, o poder de Deus que era invocado ali naquele lugar fazia com que as pessoas caíssem, porque elas não são circuncidadas. As pessoas não têm conexão com Deus. Quando você faz aliança eterna, que é a Brit Milá, você pode entrar, as pessoas estão pregando aí, estão cantando, estão orando, pode estar cheio do poder, você passa no meio, você sente a presença do Espírito de Deus, mas cair você não cai. Espírito nenhum derruba um homem circuncidado, né? Que a mulher não precisa de circuncisão. Mas nós estamos falando de quê? De Balaque, né? De números. 40 porções semanal de Balaque, que é aquela história do profeta, né? Que foi profetizar contra o povo de Deus, o povo de Israel. E aí o anjo apareceu para ele numa viagem. Mas o que é que você tem para falar dos comentários da Torá? No versículo 7, os anciões de Moabe e os anciões de Midian, as relações das nações Moabe e Midianita, ou Midian, não eram boas. Uma inimizade antiga as dividia e estavam sempre em luta. Gênesis 36, versículo 35. Mas quando o perigo de Israel chegou, elas entraram em acordo. O Midrash lembra, a propósito, a seguinte parábola: 2 cachorros latiam um contra o outro. De repente apareceu um lobo e atirou-se sobre um deles. O segundo disse: se não o ajudo, o lobo o matará e amanhã cairá também sobre mim. Assim os 2 cachorros uniram-se contra o inimigo comum. Quando 2 nações se ligam, em geral, é para destruir a terceira. Raramente se une por afinidade comum ou por motivos desinteressados. É por isso que a maioria das uniões entre as nações e seus pactos são fictícios e artificiais.
pois tem por base o medo, a desconfiança e o egoísmo. Por essa razão, essas alianças não são duradouras. Então foi o caso dos moabitas e dos midianitas. Aí, por exemplo, esses dois cachorros, isso aqui os rabinos fazendo uma comparação, né? Porque o Midrash é um livro de comparação que mostra como se fosse parábolas, né? Aí faz uma comparação. Esses dois cachorros viviam brigando. Aparece agora um terceiro, que é um lobo. Agarra um dos cachorros e tenta matar. Aí o outro pensou assim: se eu deixar ele matar, esse lobo matar esse cachorro, amanhã ele aparece e me mata. Então vou juntar minhas forças com a força desse outro cachorro, que é meu inimigo, e vamos vencer esse grandão. A gente vencendo, depois a gente toma decisão entre nós dois. Assim também, Ruth, é muito tratado político. Tem vezes que para ganhar política, os políticos fazem cada coisa, se ajuntam até os inimigos mesmo, para derrotar o outro ali. E com o tempo, você vê que aquele pacto, aquela aliança, ela não é duradoura, porque ela foi uma aliança de situação. Uma situação, criou-se uma situação, e eles para resolver e para ganhar aquilo lá, para não perder o poder, aí eles foram se aliançar com quem? Com os seus inimigos, para vencer aquele que... O terceiro. Mas eles foram... por exemplo, o que eles fizeram assim? O que eles tomaram decisão em primeiro lugar? A parte espiritual. Aí eles foram procurar quem, Ruth? Um profeta que ele tinha interesse em bens materiais, né? Porque tudo tem um preço, né? Não tem nada de graça. Havia naquela época esse Bilã, né? Bilã, que era uma pessoa que vivia separado nas montanhas. Ele tinha muitas propriedades, era rico porque ele ganhava muito dinheiro. Todo serviço que colocavam para ele, espiritual, para ele resolver, ele resolvia. Porque era contra os inimigos de Deus. Então era fácil. Esse Bilã, as pessoas dizem, mas Bilã era do diabo. Não, ele não era do diabo. Ele era um profeta que ele começou no tempo de Abraão. E o Eterno deu para ele o dom da revelação. Mas, pela ganância dos bens materiais, ele se levou por interesse, né? Que chegou a buscar outros poderes, outro meio para ganhar dinheiro. Ele sabia, por exemplo, nós vamos ver no texto ainda durante essa semana, o próprio Deus aconselhando, ele tinha intimidade com Deus, tinha conexão. Porque o próprio Deus aconselhou ele a não fazer aquilo que ele estava fazendo. E entraram, entre Deus e Bilã, eles entraram num acordo. E esse acordo, lá para frente, a gente vai falar como foi feito esse acordo. Mas quando Bilã viu os sacos cheios de ouro, de joia, de pedras preciosas, muito dinheiro, muita riqueza, para ele amaldiçoar um povo. Porque eles tentaram por várias maneiras, outras vias, para poder amaldiçoar esse povo, por outros profetas, por outros bruxos, por outros magos da época, mas não conseguiram. Agora, Ruth, o que eu acho interessante, como é que esse Bilã, ele tinha essa intimidade com Deus? Ele buscava, né? Como é que ele falava com Deus e Deus respondia? E ainda diz assim, que o pai dele também era profeta, mas ele tinha mais poder do que o próprio pai dele. Porque ele se consagrava mais, né? Eu acho assim, Ruth, que ele deveria ter mais poder do que o pai dele, mais poderes, porque ele estudava. Porque o poder está no conhecimento. Seja um mago, seja um bruxo, seja um profeta, tem que ter conhecimento das coisas de Deus. Por exemplo, nós não somos bruxo, nem profeta, nem mago, mas estamos buscando na Torá, que é o 5º livro da Bíblia, o livro da lei de Moshe,
Nós estamos buscando sabedoria para entender por que esses profetas da época, eles faziam isso. Eles tinham poderes de destruir nações. Hoje você não vê mais isso. Aqui diz assim, com feitiços em suas mãos. Aí o significado diz assim, com o preço dos feitiços em suas mãos. Sabendo que seria bem remunerado, quer dizer, bem pago, Bilã apressou-se a cumprir a sua missão, isto é, amaldiçoar Israel. Não há coisa mais fácil do que amaldiçoar, difamar, caluniar, humilhar, desproteger o povo. E depois de empobrecido materialmente e arruinado psicamente, expulsá-lo, desterrá-lo do solo de seus ancestrais. Este método nefasto percorre a história dos filhos de Israel como fio vermelho, fio este tingido pelo sangue do povo, desde o dia em que os filhos de Israel começaram a pisar a arena da história universal. Quer dizer, tem pessoas que ele não tem coragem de fazer na frente de você, mas ele usa o quê? A própria língua, que diz que é como uma faísca, como um fogo, né? Aí, para amaldiçoar, aí ele vai defamar, maldiçoar, caluniar e humilhar a pessoa. Agora, Ruth, existe um provérbio que diz que a maldição sem causa Não se cumpre. não se cumpre. Por exemplo, se eu for amaldiçoar uma pessoa que é santa, que tenha conexão com o Eterno, a maldição não vai acontecer na vida dessa pessoa. Por quê? Porque a maldição sem causa não se cumpre. Então, tudo bem, Bilã estava conectado com Deus. Ele tinha essa conexão de falar e Deus responder. Mas mesmo assim, ele amaldiçoou Israel. Queria amaldiçoar Israel para destruir Israel, como ele fazia com as outras nações. Aí o que o Eterno disse para ele? Olha aí, Bilã, esse povo aí não mexe não. Não, o próprio Eterno não deixou ele fazer. Nós vamos ver à frente que ele desejou muito, porque quando ele viu aqui que ele seria bem remunerado, ele se apressou em cumprir, porque ele disse, se eu fizer, eu vou ser bem pago, tô né? rico. Porque cada vez que os reis vinham, aumentava, né, a quantia, o valor que seria pago. Olha, Ruth, a Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre. Não se cumpre. Você vê os costumes de um judeu, de um hebreu, de um israelita. O hebreu, ele não corta as unhas para jogar em qualquer lugar. Ele não corta o cabelo, nem ele, nem a mulher, nem os filhos. Cortar o cabelo para deixar o cabelo no meio da casa. Porque existe os portais. A gente sabe que são 24 portais que se abrem todos os dias. Então, há portal, Ruth, que desce anjo de luz. Há portal que desce o justiceiro, que são anjos que vêm aqui para fazer o povo da terra sofrer, que são transgressores dos mandamentos de Deus. Então, a pessoa, não, minha vida está toda direitinho e tal, mas você não pode vacilar com fio de cabelo. No fio de cabelo, você pode localizar o DNA de uma pessoa, de uma família. Hoje a gente já sabe disso pela ciência, né? As unhas, se cortar um pedaço, alguém pegar, faz também exame de DNA e vai comprovar, né, se é verídico ou se não, aquele exame. Então, a gente tem que se proteger. Para o judeu se proteger com a sua casa, ele tem na porta o que, Ruth? Da casa dele? Menorá. Do lado direito, né? Da altura dos olhos do dono da casa. Então, existem muitas coisas, não são amuleto, não são ponto de simpatia, mas são coisas que o Eterno mandou. Coloca a mezuzá na tua casa, a mezuzá. Usa o talit, usa o tefilim, usar o kippá. São coisas que o Eterno colocou na vida de um judeu, de um hebreu, para que ele possa se livrar do ataque desses espíritos trevosos que estão aqui na terra. Continuando, sobre Balaque.
Bilã. É o 22? É 22, né? Aqui. 22. Vamos por 22. E ele estava montado em sua jumenta. A Torá menciona o meio de transporte de Bilã. Ele montou uma jumenta que, de repente, para admiração de seu amo, começa a falar. Com este episódio anormal, o relato bíblico quis demonstrar a Bilã que, se toda a sua força e inteligência constitui em falar, ou existe em falar, né? Em abusar do dom da palavra. Isto não é de maneira alguma surpreendente, pois também burros, desde que lhe abram a boca, sabem falar. Este fato teria servido de delicada indicação para qualquer pessoa de juízo de bom senso, mas não para o astucioso feiticeiro profissional Bilã, que apesar de saber que não lograria nenhum êxito, não declinou em aceitar a incumbência tão ignóbil de amaldiçoar o povo de Israel. O coração dele está cheio de vontade de amaldiçoar Israel. E ele nem prestou atenção que quem estava falando era uma jumenta. Que se não fosse a jumenta, ele teria sido morto. Porque o anjo, quando veio, foi para matar ele. Me diz uma coisa. Por que a jumenta falou? Porque o anjo que falou. Não foi a jumenta totalmente. Mas você se satisfaz com essa resposta? Não. Porque a jumenta tem alma. É. E a alma dela foi destravada ali. Por que que os leões não atacaram o profeta Daniel e comeram? Porque a boca da alma dos leões foi fechada. E a carne não teve força de matar o profeta e de comer o profeta. Aqui no versículo 28 do capítulo 22 diz assim: E abriu o Eterno a boca da jumenta, e ela disse a Bilã: Que te fiz eu? Que já me bateste 3 vezes. E disse Bilã à jumenta: Porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada em mão, ou em minha mão, agora te mataria. E disse a jumenta a Bilã: Porventura não sou eu a tua jumenta, em que montaste sobre mim desde que existe até este dia? Acaso tem sido meu costume fazer isto contigo? E disse: Não. E desvendou o Eterno os olhos de Bilã e viu o anjo do Eterno parado no caminho, com uma espada desembainhada na mão. E ajoelhou-se e prostou-se sobre seu rosto. E disse o anjo do Eterno: Porque bateste na tua jumenta já 3 vezes, eis que eu saí para resistir-se, porque vinha contra mim no caminho para irar-me. E me viu a jumenta e desviou-se de diante de mim já 3 vezes, que se ela não se desviasse de mim, agora eu te teria matado. A jumenta livrou ele 3 vezes da morte, do fio da espada do anjo que o Eterno mandou. E ele já estava com raiva da jumenta. O Eterno fez a jumenta falar para ver se... Porque na realidade, todos nós, o ser humano, temos falhas. E são falhas que às vezes são imperdoáveis para Deus. Deus não perdoa. Por que Moisés não deveria ter falado para aquela rocha em vez de bater? Aí, porque ele tomou aquela atitude, aí o Eterno disse: tu não vai entrar na terra prometida. Os outros vão entrar, mas você não. Ele tomou uma atitude. Então muitas vezes nós tomamos certas atitudes da carne, do eu mesmo. Porque o maior inimigo do ser humano é ele mesmo. Ele mesmo. Mas que temos ainda para pedir para o povo que está nos assistindo? Vamos se inscrever, vamos curtir, compartilhar. Shalom, shalom, até o próximo. Baruch Hashem. Entra en mi reposo a mi chavado Israel,
hoy a mis brazos y recibe mi poder. Levanta tus ojos, entra a mi reposo, entra a mi Shabbat, oh Israel. Levanta tus ojos, entra a mi reposo, entra a mi Shabbat, oh Israel. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Entra en mi reposo a mi Shabbat, oh Israel. Ven hoy a mis brazos y recibe mi poder. Levanta tus ojos, entra a mi reposo, entra a mi Shabbat, oh Israel. Levanta tus ojos, entra a mi reposo, entra a mi Shabbat, oh Israel. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom.